Olá, seja bem-vindo a mais um Alba em Entrevista. Ela é graduada em psicologia, mas desde cedo abraça as artes, em parte por influência da própria família. Tanto que não demorou muito para atuar na área cultural, seja como produtora cultural, seja como gestora de cultura. Hoje está à frente do Museu de Arte Moderna da Bahia, um dos espaços culturais mais importantes do estado. Estamos falando de Marília Gil, nossa convidada. Um prazer, Marília. Seja bem-vinda. Também. Tudo bom? Tudo ótimo. Você já acumula um histórico robusto de profissional da cultura, como produtora cultural. Apesar da formação em psicologia, parece que essa área foi a sua principal opção como profissional atualmente. E tem no currículo o fato de ser filha de Gilberto Gil. Sim, Isso atrapalha, ajuda? Você... Como lida com essa situação, Marília? Eu digo assim, a produção cultural, ela entrou na minha vida, não foi muito por escolha, né? Acabou que foi, como você falou, uma coisa meio que simbiótica, assim, que a coisa vai tomando conta e vai fluindo, assim, foi fluindo muito naturalmente, assim, na minha vida. Mas o que eu digo que é um fator, assim, que dificulta a minha trajetória, assim, eu acho que a gente está sempre tendo que se provar, sabe? Sempre parece que está recomeçando e tem que se justificar, né? Agora mesmo no meu acesso à diretoria do MAN, apesar de eu estar dentro do equipamento há 3 anos, a gente vê alguns questionamentos, assim, por que essa escolha, por que esse nome, né, para ocupar esse lugar? Então, eu sinto isso, assim, do desafio de estar sempre recomeçando e tendo que provar que tem o porquê de ter competência para aquilo, entendeu? E você sente que já provou que tem essa competência? Hoje eu tenho uma tranquilidade, pelo menos para mim. Para mim e para meus pares, assim, para as pessoas que trabalham comigo, que me conhecem, eu acho que eu não preciso mais ficar me preocupando de estar provando. Mas sempre eu acredito assim, que as pessoas que não me conhecem, assim, que nunca trabalharam comigo diretamente, podem ainda ter uma certa interrogação. Mas eu não me preocupo muito com isso, não. Eu gosto de trabalhar, eu faço muito meu trabalho, assim, gosto de rotina, gosto de estar, né? Assim, de estar, por exemplo, hoje no museu. Eu gosto de ir ao museu, de estar no museu, de andar pelo museu, de acompanhar as montagens, de acompanhar os processos, de estar com as pessoas que trabalham. Então, assim, eu gosto de trabalhar, então eu acho que isso ajuda, né? Você sucedeu Paula Ribeiro, não é verdade? Sim. Que foi para a diretoria de museus do IPAC. Sim. Mas já atuava como coordenadora do MAN? Sim. É uma continuidade da gestão de Paula? Acho que a ideia foi justamente essa, assim, com a mudança de governo, né, a mudança de diretoria do IPAC, houve um desejo da diretoria de que o trabalho que estava sendo feito no MAN, que a gente conseguiu realizar um trabalho muito bacana, com visibilidade, né, de dinamização mesmo do espaço, que isso a gente conseguisse reverberar para os outros equipamentos do Estado, né, os outros museus, né, que são vinculados ao IPAC. E aí Paula sai da diretoria do MAN para fazer essa gestão de um pensamento, uma articulação política mesmo. E o MAN está sob o guarda-chuva do IPAC, Está no guarda-chuva do isso? IPAC, sim. E aí, naturalmente, o meu nome surgiu como uma indicação para que a gente pudesse manter o trabalho, né? Porque eu acho que a ideia é essa, assim, é que a gente mantenha o ritmo e consiga imprimir esse ritmo nos outros espaços também, né? Então, a ideia é que eu também colabore um pouco nessa diretoria de museus, e todos os outros diretores de todos os museus têm uma certa função nesse sistema, né? A gente vai, junto com Paula e com a curadoria e com o próprio IPAC, pensando junto, não só o que a gente vai fazer no MAN, mas o que a gente pode fazer também nos outros espaços. Até porque tem coisas que cabem
no MAM e outras coisas que a gente acha que não cabe, mas que podem ser acolhidas em outros dos equipamentos, né? Então, no caso específico do MAM, que é um espaço fundamental, não é, para a promoção das artes, principalmente da própria Bahia, mas sei que muitos expositores muitas vezes são de fora também do estado. Do estado do país. E fora do país também, Isso. né? E por mais que seja uma continuidade de gestão, qual é a marca Marília Gil nessa atual gestão? Poxa, essa pergunta é desafiadora mesmo. Eu ainda, como a coisa chegou para mim um pouco de surpresa, assim, né? Tem 2 meses que eu assumi. Eu acho que eu estou muito envolvida e absorvida pela rotina, pelos projetos que já estavam em andamento. Então, eu penso, assim, na minha cabeça, o que é mais desafiador e que é um desejo meu, assim, é de tornar o MAM cada vez mais acessível mesmo, sabe? Inclusivo, né? Porque eu acho que tem um mito, né, de que o Museu de Arte Moderna da Bahia é inacessível, né? Que é de elite, é burguês, e isso não é verdade, né? Então, acho que um dos meus maiores desejos é que ele se torne cada vez mais acessível, mais diverso, mais colorido, mais, sabe assim, pet friendly, como a gente já chancelou, sabe assim. Então, acho que, não sei se é a minha marca, eu acho que isso já era um desejo também da gestão anterior, mas é uma coisa que me motiva, sabe assim. Quando você fala tornar o museu mais acessível, tanto do ponto de vista de abrir o espaço para expositores que nem sempre têm espaço para exatamente apresentar suas obras, ou também para abrir para um público que normalmente não tem acesso? Eu acho que é mais a questão do público. A questão do acesso aos artistas já existe de alguma forma, mas tem um pensamento curatorial por trás do museu, que é um museu de arte moderna. Tem um curador, uma pessoa que pensa o que melhor cabe nos espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as residências artísticas, que a gente conseguiu realizar trazendo coletivos. Trouxemos o Musas, que é um coletivo de grafite. Trouxemos o Acervo da Laje, que é do subúrbio ferroviário. Trouxemos o Instituto Oiá, que é de Pirajá. Então, a gente tenta trazer esses projetos de comunidades também para dentro do museu. E a gente teve também uma iniciativa muito vitoriosa e que vai se repetir esse ano ainda, que foi o projeto Estudantes nos Museus, em parceria com a Secretaria de Educação, né? Que é um projeto de trazer os alunos, trazer os estudantes das escolas do Estado para dentro do museu, para passar o dia no museu, para conhecer as exposições, conhecer os artistas e vivenciar oficinas também, né, de arte, de pintura, de cerâmica. Então, assim, eu acho que as duas coisas, assim, acho que essa questão da curadoria, ela é mais delicada, eu diria. Tanto que a gente tem um pensamento curatorial, tem um curador que pensa justamente o que cabe mais em termos de exposições, né, de ocupação das galerias oficiais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o projeto de residência artística, que a gente traz essas pessoas da comunidade, e tem as oficinas também, que são acessíveis, que são diversas, né? Então, é um pouco de tudo, né? A gente quer que as pessoas vão ao museu, que as pessoas entendam que é um espaço delas, né? E tem os eventos também, né? Que também é uma outra questão, né? Porque as pessoas falam assim, o MAM não pode ter samba, só tem o jazz. Não, pode ter samba também, por que não, entendeu? A gente não quer fazer esse dirigismo do que pode e não pode. A gente tenta adequar mais a configuração do espaço, por ser um espaço tombado, tem 1000 limites, questões, mas assim, tudo pode. Queria entrar no mérito da curadoria, ou da figura do curador, Sim. Que é exatamente o profissional que define os conceitos ou os critérios, não é, para escolher esse ou aquele artista, essa ou aquela exposição. Explica para o nosso público leigo quais são os critérios utilizados normalmente e no âmbito do Museu de Arte Moderna da Bahia
para definir que aquele expositor merece um espaço e aquele que se acha também com todo o mérito Sim. de ser considerado um grande artista, eventualmente não consegue o mesmo espaço. O que define? Quais são os critérios para a definição de quem vai expor e quem não vai expor? Esse desenho é pensado assim, não só para um espaço específico, mas para o museu como um todo. Porque nós hoje temos 5 espaços, 5 salas expositivas. E a gente pensou em trazer alguns espaços permanentes, que é uma homenagem à Lina Bobardi, que é a fundadora do museu, e um espaço para o Rubem Valentim, que na verdade era um espaço que já existia, que ficou um tempo fechado. Então, esses espaços são permanentes. E as outras salas expositivas, a gente tem a capela, o casarão e uma outra galeria, que chama Galeria 3. E, em função um pouco até da questão de orçamento, né, a gente, com a retomada do museu depois da pandemia, o que foi que a curadoria pensou, a nossa curadoria pensou? Vamos expor o nosso acervo, porque a gente não tinha dinheiro mesmo para mobilidade, para trazer artistas de fora e exposições de fora. E fora que tinha todas as restrições ainda com relação à pandemia, né, pós-pandemia. Então, a gente pensou, a gente tem tantos artistas, tantas obras maravilhosas no nosso acervo, vamos colocar isso, né, à mostra. Como parte de uma exposição permanente que você fala? Não, as exposições permanentes são umas, mas as últimas exposições que foram realizadas no museu, uma delas foi o Museu de Dona Lina, que é o nosso acervo, de Lina Bobardi, em homenagem a ela, um recorte do acervo do museu com a obra de arte popular, um acervo que ela construiu, né, em um tempo que ela ficou aqui na Bahia e um pouco depois, uma pesquisa pelo Nordeste. Então, a gente fez esse primeiro encontro desse acervo nosso com o acervo de arte popular. O segundo momento foi Encruzilhada, que era uma exposição que trouxe uma coleção de arte africana, em diálogo também com as nossas obras, também do nosso acervo. E a última foi Utopias e Distopias, que fugiu um pouco desse recorte, mas também com algumas obras do nosso acervo e algumas doações que a gente teve. E agora a gente está com o J. Cunha, que é um artista baiano, que tem uma trajetória maravilhosa, obras diversas, sei lá, 60 anos de carreira, e que foi homenageado no sentido de que ele é a presença viva do pensamento de Lina Bobardi. Essas exposições que você cita foram que realizadas acervos do próprio museu. Do próprio museu, as primeiras. Não são exposições novas? As primeiras, não. São exposições novas porque ela tem um recorte específico. Ela expõe um recorte do acervo em diálogo com uma outra coleção que não é do museu. Porque o museu ele tem o seu próprio acervo, não é isso? O museu tem um acervo de mais de mil e tantas obras. Exatamente. E eu te faço... Importantíssimas obras. Eu te fiz essa pergunta porque hoje é cada vez maior a discussão da diversidade, da pluralidade, na verdade. Como é que você vê a possibilidade de um museu, sendo um museu de arte moderna, abraçar essa pluralidade, essa diversidade tão grande, não é, de arte que se produz hoje e que, eu não sou especialista na área, mas que, de certa forma, é vista como também arte moderna. Mas eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, tá bom. No nosso próximo bloco. Marília Gil, diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, conversando conosco. A gente volta já. Já de volta e com a honra de receber a diretora-geral do Museu de Arte Moderna da Bahia, Marília Gil, conversando conosco. Marília, com esse aumento das discussões cada vez maior sobre representatividade, diversidade no campo da arte, como é que você acha que o MAM pode garantir uma reflexão exatamente sobre a pluralidade de perspectivas, de culturas, de uma forma geral?
acho que a gente na prática, a gente já faz isso, né? Principalmente, assim, como eu falei, com o projeto que a gente tem de residências artísticas, e acho que a gente já realiza isso. Com relação ao acervo, como você falou, né? Hoje a gente foca mesmo no que a gente tem de arte moderna. Por quê? Hoje está sendo criado, está em processo a criação do Museu de Arte Contemporânea. Então, a gente recebia muita coisa de artistas atuais, né, de manifestações artísticas mais recentes, assim, de artistas novos, mas o museu estava assim, perdendo um pouco a sua característica. Então, não só isso, mas assim, para acolher pelo número, pela quantidade de novos artistas, né, que a gente tem, foi decidido, assim, como é que eu diria, foi pensada a criação desse novo museu, que é o Museu de Arte Contemporânea, que vai ocupar o local onde era o Palacete das Artes, que é ali na Graça. Então, esse museu vai acolher essa diversidade, o grafite, os novos artistas, novas linguagens, e a gente acha que realmente a gente tinha algumas obras e a gente doou umas 100 obras para a abertura desse museu, está doando, né? 100 obras para a abertura desse museu. E o MAN, ele continua aberto para acho que mais ainda para essa coisa regional, sabe? Dos artistas locais, porque era muito o pensamento de Lina, né? Essa arte popular, o artista popular. Então, a gente acha que esse recorte cabe muito bem para a gente, e o Museu de Arte Contemporânea vai acolher essa modernidade atual, né? Contemporânea. E essa crescente demanda por sustentabilidade, responsabilidade ecológica, como é que você acha que o MAN pode contribuir para uma consciência ecológica cada vez maior? Olha, a gente não tem um projeto, eu não te diria assim, a gente tem um projeto específico com relação a isso. Mas a gente acolhe muitos projetos, né? A gente acolhe Semana Ambiental, Projeto Baleia Jubarte. Assim, a gente tem essa casa tão desejada, né? Assim, que a gente tem sempre essa demanda de acolher projetos de diversos, né? E, inclusive, alguns nessa área ambiental. A gente tem o parque, né? O Parque das Esculturas, que ele atualmente está ainda precisando passar por algumas adequações e reformas. A gente tem lá no museu um parque que é quase um jardim botânico, né? Assim, tem várias espécies de plantas e tudo. Então, apesar dele estar precisando passar por reformas, ele é um espaço super aprazível, tem um acesso ao mar, né? Tem a vista do mar, as pessoas ali veem o pôr do sol. Então, acho que a gente está debruçado ali na Baía de Todos os Santos, e a gente tem esses elementos Aquele naturais. Espaço maravilhoso. Totalmente interagindo, né, com a gente. Você falou no início da preocupação, do foco de prezar bastante pela inclusão, não é? E inclusão voltada para o público, né? De abrir o espaço mais para públicos novos. Públicos diversos. Isso passeia pelas novas tecnologias, porque, de certa forma, as novas tecnologias estão aí para nos ajudar também, não é? Para facilitar. Sim, a gente namora com isso, a gente teve no início, logo da nossa gestão, a gente fez algumas interlocuções com o Museu de Arte, o IAC, né? Instituto de Arte e Tecnologia da UFBA, fizemos oficinas dentro do museu, né, voltados para essa área. A gente teve na exposição, tanto no Museu de Dona Helena, mas especialmente na Encruzilhada, o primeiro andar do casarão era de interativo, era de vídeo, né, nessa linha das novas tecnologias, e a gente está aberto. Assim, a gente tem ainda uma carência grande, assim, principalmente com relação à equipe, porque a gente tem uma equipe muito reduzida, a gente gostaria de ter uma pessoa pensando isso mais ativamente dentro da nossa estrutura. Mas a gente, quando pode, quando é possível, a gente faz essas parcerias para que essa questão da tecnologia
esteja cada vez mais dentro, mais presente. Né? Você sempre respirou cultura enquanto produtora cultural. Como é que você vê a cultura baiana hoje, que é vista como um caldeirão, não é? 1000 vertentes diferentes, estilos diferentes. Existe algum movimento novo na tua avaliação? Fala agora muito mais como observadora mesmo, você do lado de fora, vendo essa crescente movimentação. O que você observa como de novo surgindo hoje nesse meio cultural, especificamente aqui na Bahia? Você fala na questão musical mais, né? Eu acho que tem muitas... Não necessariamente não musical, falo do ponto de vista cultural em geral, algum movimento que até abrace a música ao mesmo tempo, não é? Eu consigo visualizar algumas coisas na música mesmo, assim, que eu particularmente gosto. Tem Raquel Reis, tem umas... pessoal da... Ai, meu Deus, eu sou péssima para nomes. Mas Raquel Reis, uma figura nova, uma figura nova, que é de tá Feira de Santana, que eu gosto muito, que eu ouço muito, está agora despontando aí para o Brasil, né? Vai estar na trilha de novela. Então, assim, tem muitas coisas. Eu sou muito diversa, né? No meu gosto musical, então eu sou até suspeita. Essa cultura nova, seja musical ou não, e que nasce muitas vezes na própria periferia, não é, das cidades, que começa a ter uma visibilidade maior e em grande parte por conta das novas tecnologias, a gente acessa aí as redes sociais, não é, descobre nomes que nem se pensava que pudessem existir e com méritos, não é, com valor próprio. Eles têm o reconhecimento devido na tua avaliação? Você atuou muito como produtora cultural. Sim. Eu te perguntava agora há pouco sobre a figura do curador, não é? Ou seja, tem sempre um profissional, quando existe esse espaço para definir essa profissão, seja do produtor, seja do curador, que é quem está, digamos, decidindo, não é? Eu vou promover esse artista, vou promover essa arte. Está havendo essa flexibilização necessária para enxergar todos os possíveis novos movimentos, principalmente esses de periferia, Marília? Olha, eu acho que hoje o movimento já é muito, eu acho que é um pouco diferente, porque antes tinha essa figura mais do pensador, a pessoa que ia buscar, que ia nos lugares ouvir. Hoje eu acho que com a tecnologia, com a rede social, as coisas aparecem, surgem e ganham. Não precisa tanto. Desse profissional. É mais administrar isso, entendeu? E fazer com que isso circule em outros espaços. Mas eu acho que a rede social ela já promove, ela já elenca, já levanta. Né? Quando a coisa pega, ela vai. Né? Então, acho que essa figura hoje desse pensador, assim, essa pessoa que vai dizer isso é bom, isso não é, eu acho que hoje é o povo mesmo que determina, né? E hoje tem uma efemeridade muito grande também nas coisas, né? Assim, as coisas surgem e daqui a meia hora já não existe mais, né? É verdade. Então, acho que o grande desafio hoje para a arte, de uma forma geral, assim, é se manter, ser palatável mesmo, assim, para mais pessoas e por um tempo maior. Então, acho que o que fica realmente é o que, né, segura, que é bom realmente. Você estava falando de algumas exposições do Museu de Arte Moderna, com base no próprio acervo do museu. Sim. Mas o que se pretende ao longo de 2023, por exemplo? Artistas novos, algumas exposições novas, gente de fora do Brasil, isso está no radar de vocês também? A gente pensa, mas às vezes a viabilidade não é tão simples, né? Tão fácil. Então, esse ano ainda, a gente tem uma homenagem a Mário Cravo Júnior, até final de agosto, ou talvez setembro, a gente está montando essa nova exposição e a gente vai fazer um recorte também do nosso acervo, que a gente tem um projeto que chama Entre Atos, que são pequenas mostras do acervo dentro de um recorte mais específico, e a gente vai fazer, até o final de agosto também, abre Entre Atos 3 na capela com fotografia, porque agosto tem
uma homenagem, né, à fotografia, a gente vai fazer esse recorte do acervo também com a fotografia. E até o final do ano, eu acho que mais para o início de 2024, a gente vai ter Pierre Verger também no Casarão. Então, tem algumas coisas a gente está construindo, mas algumas coisas já estão pensadas até o final de 2024 também. Você está falando que nem sempre é viável, imagino eu que é aquela velha questão financeira, não é? Você esbarra na dificuldade financeira. Esse ano a gente pensou em algumas coisas que a gente gostaria de trazer, assim, até umas parcerias, mas quando coloca no papel a coisa não se eu ia te perguntar isso, parcerias, patrocínios, isso está no radar também do museu? É uma alternativa que vem sendo considerada, colocada em prática também? Fácil para isso? A gente tem o interesse de fazer uma associação de amigos do museu, porque o museu ele não tem personalidade jurídica, né? Ele é uma instituição que está dentro do guarda-chuva do IPAC, que é o nosso... Pertence ao governo do Estado, é do não governo, é isso? Secretaria de Cultura, IPAC e IMAN. IMAN e os outros museus, né? Hoje. Então, a gente não tem muito essa mobilidade para, por exemplo, entrar com projetos na lei, a gente não tem essa possibilidade. Agora, com essa virada de governo federal, houve pelo menos um cenário mais favorável? Porque... o que a gente espera é receber projetos, porque tem editais abertos aí, tá Paulo Gustavo, né? Tem vários editais do Banco do Nordeste, de várias... Aliás, Paulo Gustavo, me parece que houve uma adesão quase que total, não é? De municípios baianos. É isso. Então, a gente espera que os projetos surjam para a gente estar com espaço lá. O próprio museu tem lançado editais nesse sentido? Não, é isso. A gente não pode... não pode. A gente não pode entrar com editais, né? Por quê? Porque a gente nós não somos, primeiro nós não somos uma produtora, né? Nós não somos e a gente não tem personalidade jurídica, a gente não tem CNPJ. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. A gente tem, na verdade, assim, a gente consegue fazer, através do governo, licitações, né? Para fazer dinamização, mas a coisa de correr atrás de patrocínio, a gente mesmo não é uma coisa tão simples. Mas para a gente até encerrar, Marília, quem está nos assistindo e desejando, poxa, Museu de Arte Moderna da Bahia, que é um espaço fantástico, maravilhoso, quiçá ter a honra de ter minha obra exposta lá, qual é o caminho? O que você sinaliza para artistas que almejam fazer parte desse espaço e conseguir chegar até lá? Bom, a gente tem uma curadoria, né? Um pensamento curatorial e a gente recebe todas as propostas, mas todas elas passam por esse crivo, né? Por esse pensamento aí. Então, assim, todos podem, acho que a gente está aberto. Mas é o caso de chegar lá, bater na porta e... Não, acho como é que se apresentam? Acho que não é o melhor caminho. A gente tem o site, a gente tem os nossos contatos, né? Então, a gente recebe muitos e-mails com portfólio, e aí a gente encaminha tudo para essa curadoria que faz faz a triagem, né? E a escolha para que a gente tenha... E hoje a gente tem, de uma forma muito positiva, os outros museus, né? Que a ideia hoje, a gente pensa muito, o que não cabe aqui, com certeza tem um outro lugar, né? Dentro desse sistema, né? Dos outros museus do Estado, temos o MAB, temos o que vai surgir agora, o MAC, tem o Solar Ferrão, que está sendo também reestruturado para ser um grande centro cultural. Então, assim, a ideia é que o que não cabe no MAN, a gente consiga também indicar os caminhos, entendeu? Marília, foi um prazer conversar com você. Boa sorte. Sei que você está no comecinho da gestão à frente do MAN, mas um desafio, certamente mas um longo caminho aí que seja muito valioso para você. E muito obrigado. A gente quer que as pessoas vão ao museu. Frequentem o museu. Acho que é isso aí. Construir cada vez, fortalecer cada vez mais essa cultura, esse sentimento, não é? De que museu faz parte da nossa vida, da nossa história. Seja a história passada, seja a história que a gente está construindo, não é? Porque tanta coisa nova
está surgindo por aí. Mas, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, até uma próxima, tá bom? E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.